Olá, hoje nós vamos para o capítulo 2 do primeiro livro de Samuel. Nós estamos conhecendo essa figura magnífica que é Samuel, que é um profeta, um líder, um juiz, um homem muito bom. E agora nós, no capítulo anterior, nós vimos o nascimento de Samuel. Nascimento de Samuel que foi a partir de um pedido, de um voto que Ana havia feito e Deus concedeu a ela, uma mulher estéril, um filho. Esse filho vai ser consagrado a Deus, vai ser praticamente oferecido no santuário de Silô. Hoje a gente vai conhecer o Cântico de Ana, que é um cântico lindo, 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 um cântico de louvor, de agradecimento a Deus. A gente vai conhecer os filhos do sacerdote Eli, uma lástima esses filhos dele, sinceramente. Famíliazinha. O sacerdote Eli até que era bom, mas os filhos não presta, viu? E a gente vai ver esse momento de Samuel ali, como jovenzinho, ali no santuário de Silô, tá bom? Vamos lá então? Obrigado a vocês por estar fazendo essa caminhada com a gente. Vamos ler a Bíblia toda? Vamos! Chama mais gente para fazer essa caminhada com a gente. Chama aí, ó. Compartilhe esse vídeo para um monte de gente e convide as pessoas para fazer essa leitura, esse aprofundamento com a gente, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus? Capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, tá bom? Que o Espírito Santo então nos ilumine, nos conduza por os caminhos da palavra de Deus. Vamos lá, vamos ler. É bonito esse cântico de Ana, é bonito. É um cântico que inspirou depois Nossa Senhora para fazer o Magníficat. Olha que lindo. Ana pronunciou esta prece: exulta meu coração no Senhor, nele se eleva a minha força. A minha boca desafia os meus adversários, porque me alegro na vossa salvação. Ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus além de vós, nem rochedo semelhante ao nosso Deus. Não multipliqueis palavras orgulhosas, não saia da vossa boca linguagem arrogante, porque o Senhor é um Deus que tudo sabe, por ele são pesadas as ações. Quebra-se o arco dos fortes, enquanto os fracos se revestem de vigor. Os abastados se assalariam para ganhar o que comer, enquanto os famintos são saciados. 7 vezes dá à luz a estéril, enquanto a mãe de numerosos filhos definha. O Senhor dá a morte e a vida, faz descer a habitação dos mortos e de lá há de voltar. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e exalta. Levanta do pó o mendigo, do esterco retira o indigente, para fazê-lo sentar-se entre os nobres e outorgar-lhes um trono de honra, porque do Senhor são as colunas da terra. Sobre elas estabeleceu o mundo, dirige os passos dos seus fiéis, enquanto os ímpios perecem nas trevas, porque homem algum vence pela força. Ó Senhor, sejam esmagados os vossos adversários, dos céus troveja o Altíssimo contra eles. O Senhor julgue os últimos confins da terra, dará força ao seu rei e engrandecerá o poder do seu ungido. Esse é o cântico de Ana, muito bonito, viu? Vamos lá, continuando, vamos conhecer os filhos de Eli. Elcana, pai de Samuel, voltou para sua casa em Ramá. O menino ficou a serviço do Senhor junto do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram maus, não conheciam o Senhor. Eis como se comportavam com o povo. Quando alguém imolava uma vítima, vinha o servo do sacerdote no momento em que se cozia a carne, com um garfo de 3 dentes, e fincava-o na caldeira, na marmita, na panela ou no tacho, e tudo que o tridente trazia, tomava-o para o sacerdote. Assim faziam a todos os israelitas que vinham a Silô. Antes que queimasse a gordura, vinha o servo do sacerdote dizer ao que sacrificava: dá-me a carne de assar para o sacerdote. Ele não aceitará carne cozida, mas unicamente carne crua. O homem respondia-lhe: é preciso que se queime antes a gordura, depois disso tomarás o que quiseres. Não, respondia o servo, dá-me logo, senão tomarei à força. Era muito grande a iniquidade desses moços aos olhos de Deus, porque
atraíam o desprezo sobre as ofertas feitas ao Senhor. Entretanto, Samuel, ainda criança, servia diante do Senhor, trajando um efode de linho. Sua mãe fazia-lhe cada ano uma pequena túnica que lhe levava quando subia com seu marido para o sacrifício anual. Eli abençoava Elcaná e sua mulher. Conceda-te, o Senhor, filhos dessa mulher em recompensa do dom que ela lhe faz. E voltavam para sua casa. O Senhor visitou Ana e ela concebeu, dando à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia na companhia do Senhor. Eli era muito velho, sabia tudo o que faziam seus filhos com os israelitas e como eles dormiam com as mulheres que estavam a serviço à entrada da tenda da reunião. Por que dizia-lhes, procedeis dessa forma? Sei que todo o povo fala de vossas desordens. Não façais assim, meus filhos. Não são boas as informações que me chegam a vosso respeito. Estais fazendo pecar o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro, Deus o julga. Se ele pecar, porém, contra o Senhor, quem intervirá a favor dele? Mas não ouviam a voz do seu pai, porque Deus os queria perder. Entretanto, o menino Samuel ia crescendo e era agradável ao Senhor como aos homens. Certo dia, um homem de Deus veio ter com Eli e disse-lhe da parte do Senhor: não me revelei eu claramente a casa do teu pai quando eles estavam no Egito a serviço do faraó? Escolhi os teus dentre todas as tribos de Israel para serem sacerdotes, subirem ao meu altar, queimarem o incenso e vestir o efode diante de mim. Dei à casa do teu pai todos os sacrifícios oferecidos pelos israelitas. Por que desprezais os meus sacrifícios e as minhas oblações que estabeleci em minha morada? Fazes mais caso dos teus filhos do que de mim, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas do meu povo de Israel? Por isso, eis o que diz o Senhor Deus de Israel: eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai serviriam para sempre diante de mim. Mas agora, diz o Senhor, não será mais assim. Eu honro aqueles que me honraram e desprezo os que me desprezam. Eu honro aqueles que me honram e desprezo os que me desprezam. Virão dias em que abaterei teu vigor e o vigor da casa de teu pai, de tal modo que já não haverá ancião em tua casa. Israel estará acumulado de alegria e tu verás a angústia da tua casa. Não haverá mais ancião em tua família. Entretanto, não cortarei todos os teus do meu altar, para que se consumam de inveja os teus olhos e se desfaleça a tua alma. Mas todos os outros morrerão na flor da idade. O que vai acontecer aos teus 2 filhos, Ofni e Finéias, será para ti um sinal. Morrerão ambos no mesmo dia. Suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e minha vontade. Eu lhe constituirei uma casa durável, e ele andará sempre diante do meu ungido. Aqueles que sobreviverem de tua família irão prostrar-se diante dele por uma moeda de prata ou por um pedaço de pão, dizendo-lhe: admiti-me para alguma função sacerdotal, a fim de que eu tenha um bocado de pão para comer. Olha, vamos entender essa história aqui, porque o negócio é muito interessante aqui. Vamos lá, vamos entender. O que nós temos aqui nesse capítulo 2? 3 coisas distintas em relação. Primeiro, o cântico de Ana, que é um cântico de agradecimento de Ana. Segundo, o relato como esses 2 filhos, Ofni e Finéias, filhos de Eli, eram uma curva de rio, só tranqueira, esses 2. Nossa Senhora, não explorava, só queria saber de comer carne agora, desrespeitando as oferendas. E o terceiro ponto é quando um profeta chega para Eli e fala: a sua casa, a sua linhagem de sacerdote não vai para frente.
Com essas coisas que esses 2 filhos que você tem, o trem não vai para frente de jeito nenhum, pelo amor de Deus. E vai chegar um dia que na verdade, os 2 vão perder a vida, a sua linhagem de sacerdote vai acabar e vai deixar a gente da sua casa para ver outros sacerdotes serem sacerdotes. Mas vamos lá. Começamos com o Cântico de Ana. O Cântico de Ana é lindo, gente. O Cântico de Ana, porque Ana, o que faz? Quando Deus cumpre a sua promessa de dar um filho, e ela tem um filho chamado Samuel, ela vai e fala, ó, esse menino vai ser consagrado, ela então explode de alegria e faz um cântico de louvor e agradecimento a Deus. O Cântico de Ana foi uma inspiração para Maria fazer o Cântico do Magnífica, né? Então muitas coisas do Magnífica que Maria canta no Evangelho de Lucas, ele tem do Cântico de Ana. Lindo, 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 mostrando como Deus é bom, poderoso, misericordioso, como Deus cumpre a sua promessa e como Deus faz o pobre se levantar. É muito bonito mesmo, muito bonito, né? Tá, fez esse cântico. Aí, esse capítulo começa a falar, ó, gente, a gente tem um problema. Quem que é o sacerdote do santuário de Silô? Vamos lembrar? Não existe templo ainda, o templo vai ser construído por Salomão lá em Jerusalém. Enquanto não existe templo, o santuário fica onde está a arca. Onde está a arca? No santuário de Silô, ou Shilô, ou Silo. Lá está o santuário. Lá as pessoas vão para oferecer sacrifício. Presta atenção. É lá que o pai do Samuel foi oferecer sacrifício, é lá que todo mundo vai oferecer sacrifício. Mas o Eli, até que o Eli, gente, um sacerdote bom, sumo sacerdote bom, ele é da linhagem que vem lá da casa de Levi, lá dos tempos do Egito, né? Tanto é que a Bíblia fala isso, lá do tempo do Egito, a casa de Levi, a tribo de Levi não recebeu território, não recebeu casa, não, porque ela seria a tribo que faria seria tribo de sacerdotes, onde eles ofereceriam as oferendas, ofereciam sacrifícios, holocaustos, e eles seriam mantidos pela comida, pelas ofertas que seriam apresentadas. Tá, tudo certo. O Eli era um homem bom, ele é um sacerdote bom tal, mas ele tinha 2 filhos. Vou contar uma coisa para você. Quer 2 moleques que não presta? Tá aí. Ofni e Finéias, valia nada, nada. Só queria saber de bagunça, só queria dormir com as mulheres que ficavam à entrada da tenda. E o pior é que eles profanavam as oferendas. Isso era um crime. Quando as pessoas chegavam para oferecer as oferendas, o que eles faziam? Porque você sabe que as pessoas levavam os animais para o sacrifício, para o holocausto. Lembra, a gente já passou isso. Sacrifício, o que é? Corta no meio, tira a gordura, tira os rins, a gordura em cima do fígado, dos rins, e queima para Deus. Metade do alimento vai para o sacerdote, meu irmão. Metade vai para a pessoa que oferece. Holocausto, é o contrário. Tira os intestinos, tira tudo e queima tudo, holocausto. O que eles faziam? Olha o que eles faziam. Só queria saber de comer, engordando. Eles pegavam, chegavam no tacho que eles estavam sendo feita a parte da pessoa, da família que apresentou a comida. Olha para você ver, hein? Eles já tinham a parte do sacerdote, já era dado para eles. Isso era deles. Aí eles chegavam no tacho, que estava a parte da família que tinha apresentado, enfiavam um garfão e pegavam um monte de coisa. Além da carne deles, que eles já ganhavam, eles ainda pegavam... gente, isso é roubo, né? Aquela parte do sacrifício era da família que apresentou. Eles iam lá... Não, e o pior, gente, vocês não sabem o que eles faziam. Eles chegavam e pegavam, às vezes, a carne crua e levavam para eles. E aí tem um delito muito sério. Porque na lei, em Levítico, está dizendo o seguinte: você não pode tomar da carne antes da gordura ser queimada.
Então, primeiro você pega a gordura, que é a gordura que é oferecida a Deus. Primeiro você pega a gordura, o rim, né? Aquela gordura, queima, sobe no céu. Aí, depois de queimar a gordura, você divide a parte do sacerdote e a parte da família que apresentou. Eles violavam essa lei. Eles chegavam falando, me dá essa parte aí já para a gente comer. E as pessoas falam, não, mas a gente primeiro precisa oferecer, queimar a gordura. Precisa nada, precisa queimar a gordura nada. Me dá aqui. Violavam a lei. Olha que absurdo. Então, era e aí até o pai dele, ele falou, meu Deus, vocês estão me passando, fazendo maior vergonha. Olha, é um falatório danado, todo mundo está falando de vocês, todo mundo está falando de vocês. É uma vergonha para mim, é uma vergonha para os levitas ter gente como vocês. Na tribo de Levi ter gente como você. E eles paravam? Parava nada. Nada. Até que um dia chegou um profeta e disse, olha, deixa eu te falar uma coisa, o negócio está feio, seus filhos não presta. É até usado para o filho dele, filhos do mal, filhos de Belial, aquela história do Belial, ou seja, não presta mesmo. Falou, olha, e esse profeta diz o seguinte, por tudo isso que eles estão fazendo, a sua linhagem de sacerdote não vai perdurar. Os dois vão morrer no mesmo dia. E vocês vão ver que esta sua linhagem de sacerdote, ela vai acabar. Por quê? Porque você não tem filhos dignos para manter essa linhagem. E gente da sua casa não vai ver ainda você, e nem todo mundo vai morrer, para ver outros sacerdotes assumirem esse posto que você está assumindo. Né? E aqui ele fala de uma maneira muito dura. Ou seja, aqueles que deveriam suceder como sacerdote, o Eli, não são dignos. E Eli, ou a sua casa, ainda vai ver outros sacerdotes. Atenção, presta atenção. Aqui não está falando que o outro sacerdote vai ser o Samuel. Samuel não pode ser sacerdote. Sacerdote é só da casa de Levi. Atenção, Samuel não será sacerdote. Samuel não é sacerdote. Sacerdote só da casa de Levi. Samuel será profeta, será um juiz, mas nunca sacerdote. Ok? Vamos lá. Gente, vamos lá aqui. Vamos ver aqui alguns versículos para a gente entender. Você viu? Esses versículos interessantes. Esse segundo capítulo interessante. Vamos aqui no versículo 1. Ana pronunciou esta prece. E aqui vem todo, exulta meu coração no Senhor, eleva-me. Aquilo que eu falei para você. O cântico de Ana inspirou Maria para cantar o Magnífica. O Magnífica é praticamente baseado no cântico de Ana. Um cântico de louvor, de agradecimento, de reconhecimento de tudo que Deus é. Tá bom? No cântico de Ana, vem cá, no versículo 10. Ó Senhor, sejam esmagados vossos adversários. Dos céus troveja o Altíssimo contra eles. O Senhor julgue os últimos confins da terra, dará força ao seu rei e engrandecerá o poder do seu ungido. Atenção, presta atenção nessa palavra. Ungido. Está prestando atenção? Tá. Ungido. Ungido aqui significa, ungido em hebraico é Messias, Messiá. Ungido em grego é Cristo. Atenção. Dará força ao seu rei e engrandecerá o poder do seu ungido. Nesse texto, nós temos uma alusão ao ungido. Nesse texto é feita uma unção a Davi, que será um rei ungido. Mas, calma. Aqui já é uma prefigura do Cristo que será ungido do Pai. Olha que bonito, hein? Olha que bonito. Dará força ao seu rei e engrandecerá o poder do seu ungido. Fala de Davi, mas já apontando para quem? Para Jesus, ungido de Deus. Versículo 11, vem aqui comigo. 11. Elcana voltou para sua casa em Ramá.
O menino ficou a serviço do Senhor junto do sacerdote Eli. Aquilo que aconteceu, gente? O menino, Samuel, serve ao Senhor. Olha que interessante. Foi prometido que quando esse menino nascesse, desmamasse, ele seria colocado no santuário para servir o sacerdote Eli. Aqui, olha que interessante. Samuel serve o sacerdote Eli. Ele é bonzinho, ele é humilde, ele é simples, ele faz tudo direitinho. Em oposição a quem? Aos filhos de Eli. Porque logo depois, o versículo 11 fala: Samuel servia o sacerdote Eli. Servia ali. E logo depois, o versículo seguinte, começa a falar dos filhos de Eli, que é uma tranqueira. Uma tranqueira. Olha ali, ó. Aí, então aqui a Bíblia faz uma oposição ao cuidado, ao zelo que Samuel tinha, mesmo como criança, em relação ao descuido, ao descaso dos filhos de Eli. Samuel serve ao Senhor. Ao contrário, os filhos de Eli estão em busca de carne, só para comer. A má conduta, o cinismo desses dois filhos de Eli em relação às oferendas que são apresentadas. Enquanto a família de Eli vai se desgraçando por causa dessa conduta, Samuel vai crescendo. Bom, tanto é que aqui, ó, no versículo 12, logo depois fala assim, ó, os filhos de Eli eram maus, não conheceu o Senhor. Na verdade, volta a dizer aqui, o que é o termo usado aqui em hebraico? Os filhos de Eli se comportavam como filhos de Belial. Filhos de Belial. O que é filhos de Belial? Filhos de Belial, já te falei. Belial é o próprio espírito das trevas, filho do mal. Os filhos, eles eram filhos do mal, vagabundos, sem vergonha. Era um xingamento. Chamar filhos de Belial naquela época era um xingamento danado. E no hebraico, o original está escrito: os filhos de Eli se comportavam como filhos de Belial. Então, é um xingamento muito feio mesmo. Versículo 15, vem cá. Aquilo que eu te falei. Antes que queimasse a gordura, vinha o servo do sacerdote dizer ao que sacrificava: dá-me a carne de assar para o sacerdote. Ele não aceitará carne cozida, mas unicamente carne crua. O homem respondia: é preciso que queime antes a gordura, depois disso tomarás o que quiseres. Não, respondia o servo, dá-me logo, senão tomarei à força. Olha aqui, vamos lá, gente, isso aqui é uma coisa muito séria. No Levítico, a lei obrigava que a gordura fosse queimada antes que as carnes, antes que a carne fosse dada, cozida para o sacerdote ou para a família. Então você tirava a gordura, queimava a gordura, logo depois você ia preparar a carne que era para a família ou para o sacerdote. E eles violavam a lei de Levítico, dizendo: não, me dá essa carne aqui, se você não me der eu vou tomar à força. Ele falou: mas eu preciso queimar a gordura antes. Não precisa queimar nada, me dá aqui. Ou seja, uma violação da lei, tá bom? No versículo 18, vem cá. Entretanto, Samuel, ainda criança, servia diante do Senhor, trajando um efode de linho. Vou lembrar. A mãe do Samuel fazia sempre as tunicazinhas para ele, bonitinho e tal, fazia um efode. Essa é uma vestimenta de culto, não é de sacerdote. Deixa eu te falar uma coisa. Ela fazia uma túnica com um efode de linho para ele usar. Essa vestimenta é uma vestimenta que se usava durante o culto. Davi também usava uma vestimenta dessa. E Davi não era sacerdote. Davi era da tribo de Judá, né? Davi também, quando Davi estava diante da arca, ele colocava também uma túnica e um efode, como uma veste de culto. Mas este efode que a mãe dele fazia, que a mãe do Samuel fazia, era diferente do efode do sumo sacerdote. O efode do sumo sacerdote é uma outra coisa. O efode do sumo sacerdote, ele é só o sumo sacerdote que veste, tá bom? Tá entendido?
Você viu que essa costume de vestir uma roupa para o culto é uma coisa que vem desde a Bíblia, por isso que quando a gente vai celebrar a missa, a gente se reveste de amito, de túnica, de estola, de casula, por quê? Porque uma veste para o culto diante do Senhor. Olha que bonito isso, né? Vamos lá, versículo 27. Certo dia, um homem de Deus veio ter com Eli e disse-lhe da parte do Senhor: não me revelei eu claramente a casa do teu pai, quando eles estavam no Egito a serviço do faraó? Aqui é um profeta falando para ele. Um profeta que fala em nome de Deus. É como se Deus fala, eu não te revelei lá que esta família de Levi seria uma família para cuidar do culto, das oferendas, dos holocaustos? Foi assim? Muito bem. Aí ele começa a falar, olha o que você está fazendo. Olha o que vocês estão fazendo. Né? Estão maculando, manchando o sacerdócio, esses seus 2 filhos. Então ali nós temos quem? Esse homem de Deus, quem que é? É um profeta que está chamando atenção para aquilo que vai acontecer, com os 2 filhos dele e para aquilo que vai acontecer com essa linhagem de Eli, o sacerdote. Olha, essa sua casa não vai continuar. Deus vai colocar outro sacerdote no seu lugar. E vocês ainda verão outro sacerdote agindo aqui no lugar de vocês. Tá bom? Tanto é que aqui, vem cá, versículo 33, entretanto não continuarei todos os teus do meu altar, para que se consumam de inveja os teus olhos e se desfaleça a tua alma. Mas todos os outros morrerão na flor da idade. Atenção! O que vai acontecer aos teus filhos, 2 filhos, Ofni e Finés, será para ti um sinal. Morrerão ambos no mesmo dia. Ou seja, está falando aqui que, como eu disse para você, subentende aqui que não vai sobrar, que os 2 filhos vão morrer, mas vai sobrar alguém da casa de Eli, da família de Eli, o sacerdote. Para quê? Para que eles vejam que Deus escolheu um outro sacerdote e eles agora, essa família de Eli, sacerdote, vai ficar como subalterna nesse novo sacerdote que vai surgir. Que novo sacerdote que vai surgir? Vem cá. 35. Suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo meu coração e minha vontade. Eu lhe construirei uma casa durável e ele andará sempre diante do meu ungido. Então, gente, aqui está falando que esses seus 2 filhos não tem jeito de continuar essa linhagem de sacerdote. Não. Eu vou tirar essa família como sacerdote e vou suscitar um outro sacerdote. A sua família ainda vai servir esse outro sacerdote. Aqui os estudiosos, gente, estão dizendo que provavelmente se trata de Sadoc. Sadoc, mas é um sacerdote que vai surgir lá nos tempos de Salomão. Viu? Mas bem para frente. Trata-se de, talvez, Sadoc, né? Um sacerdote dos tempos de Salomão. Tá certo? Deus não suporta infidelidade. Não suporta infidelidade. E o que eles estavam vivendo ali era uma infidelidade diante das coisas de Deus. Nós vemos Samuel, um moço bom, uma criança ainda, menino bom, servindo ao Senhor em oposição a 2 filhos de Eli, que são o exemplo da infidelidade, de não escutar a lei, de não fazer o que Deus quer. Ora, Deus não suporta a infidelidade. A infidelidade é um tapa na cara de Deus. Por quê? Porque Deus sempre é fiel. E se Deus é fiel, o mínimo que nós podemos fazer é responder com a nossa fidelidade em relação a Ele. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleu detribuda, radix Davidi. Aleluia.